Ah, pelo que deu para perceber é que tivemos causas a nível de conflitos em termos da religião e a política, onde os próprios padres, os bispos viviam como príncipes, levavam uma vida de ostentação, mas também nos vimos, pelo que comentou aqui, fez menção à indulgência, venda de indulgência. Poderia esclarecer o que vem a ser? Muito bem. A venda de indulgência era a espécie de venda de perdão, né? Se pecas, um dos ensinamentos é que as pessoas podiam ir até ao purgatório, né? As almas pudessem ir para lá. Então, as pessoas, primeiro temos de um lado as pessoas que achavam que tivessem a viver castigo de Deus por causa de crise, né, que viviam, e eles queriam solução em todo lugar. Então, se lhes se apresentasse alguma solução, já era bom. Então, a igreja também vai tirar vantagem disto. E, a propósito, por volta de 1513, se a memória não me trai, houve um trabalho para se construir a Basílica de São Pedro, em Roma, e até hoje ela existe. Era para se reconstruir. Então, o que aconteceu? O Papa, na altura, ele vai fazer com que, vai ordenar com que todos os padres, né, possam, em seus países, onde tem Igreja Católica, porque a Igreja Católica, como eu dizia, era uma das igrejas mais populares em quase todos os países, né? Então, o que eles faziam era para exatamente vender esta bula de indulgência ou cartas em troca de perdão dos pecados. Quem pudesse dar o dinheiro para construir a basílica, então já era perdoado diante de Deus. E não só, esta era uma prática constante. Se tivesse alguém da sua família necessitando alguma salvação, vendo que a condição da vida dele estava mesmo deplorável, ele poderia ir ao inferno, poderia vir comprar. Era só pagar a igreja dava carta, tua entrada nos céus já estava garantida. Né? A carta era a espécie da linguagem que nós usamos nos nossos dias, Waze, para ir do outro lado. Então, é exatamente isto. E foi um dos pontos fulcrais que levou o Martinho Lutero a criar 95 teses, vamos falar a posterior, e lutar, criar o seu próprio movimento, o luteranismo. Muito bem. Então, indulgência é mesmo venda da carta do perdão. Exato. Ok. Eu gostaria que falasse das igrejas protestantes. Muito bem. Igrejas protestantes. Os movimentos protestantes foram exatamente a resposta daquilo que desagradava ou que não se concordava, mas eram práticas constantes da Igreja Católica. Então, foram em vários países e em cada país teve uma particularidade, ou teve suas particularidades. Um dos movimentos mais famosos, e eu provavelmente tenha surgido até do século XIV, como fazíamos menção anteriormente, é a ideia defendida por Martim Lutero. Era exatamente um sacerdote da classe sacerdotal na Igreja Católica. Então, tinha acesso à Bíblia, diferente das outras pessoas que não pudessem ter. Não era exatamente de uma importância em termos sociais, econômicos tão grande quanto os outros. Então, se calhar também tenha sido um dos motivos, mas ele olhava para a igreja de uma outra forma. Ele lia e interpretava a Bíblia e dava novas interpretações. Por isso, na Alemanha, ele já começa a lutar contra a Igreja Católica lá. E o que ele faz? Quando ele percebe quer dizer, quando se desenvolvem as vendas de indulgências, os ensinos, a proibição dos padres ter filhos, etc. Quando, na verdade, na prática, não era o que estava a se viver, porque o costume da Igreja Católica, os padres ou a classe sacerdotal, a classe religiosa não podia ter filhos, não podia ter família, mas, ao contrário disso, muitos tinham esposas, filhos e por lá. Então, era a espécie daquilo que nós chamamos de hipocrisia, né? Que se vivia no seio religioso. Então, Martinho Lutero, ele vê estas práticas e vai lutar contra elas. Vai criar
95 teses. Já ouviu falar de 95 teses? Sim. Exatamente, foi tipo um choque, porque foi um desafio, uma afronta tremenda ao poder religioso naquele lugar. Ele vai, uma espécie de chegar e colar ali para que toda a gente pudesse ver aquilo. Então, basicamente, o que Lutero queria? Ele tinha defesas. A Igreja Católica defendia que o homem devesse ser salvo pelas obras, e exatamente pelas ofertas que pudesse fazer. Então, para Lutero, analisando a Bíblia, não basicamente o Lutero ele não concordava com a forma como a igreja interpretava as coisas, inclusive para melhor acesso ele traduziu a Bíblia, assim como o Wycliffe fez no princípio, também traduziu a Bíblia para a língua alemã, de forma que as pessoas pudessem passar a interpretar por si só a Bíblia e entender que a salvação apregoada na base dos homens não era aquilo que deveria ser. Então, tinha defesas diferentes da Igreja Católica. Muito bem, nós temos aqui o Lutero como um dos homens que também teve acesso ao instrumento que é a Bíblia. O que basicamente ele defendia? Ok, interessante. A primeira coisa é que a Igreja Católica diz que a salvação é pelas obras, não é? Eu dizia, porque nós estamos a falar de contexto histórico, não é? Dizia que a salvação é pelas obras. E Martim Lutero não concorda. A primeira coisa que ele acha nas suas interpretações é que a salvação deve ser pela fé. A pessoa é salva mediante a fé em Cristo Jesus. E que nesta fé as pessoas não precisavam, independentemente que fossem criminosas, fossem prostitutas, não importa o que viessem a ser, por crer apenas nesta pessoa, nesta entidade, ele era salvo. Esta pessoa era salva. Então, assim já começava a se opor nesta lógica. Não só, dizia que a única fonte de salvação era a fé, não era dinheiro, não eram as indulgências, não eram outras práticas vividas na Igreja Católica que poderiam servir também de fé, de fonte de salvação. A fé em Cristo Jesus era exatamente o que as pessoas precisavam saber. E que Cristo Jesus era quer dizer, o centro, não é? E era a Bíblia era o livro sagrado, infalível, e que o homem pode até falhar. O Papa é falível, mas as Escrituras não. O homem é imperfeito, mas a Escritura é perfeita. Então foram basicamente essas defesas, e ele até defende a eliminação total, não total, eliminação de 7 como é que chamam? 7 sacramentos. Os 7 sacramentos aprovados pela Igreja Católica, ele só defendia a manutenção da, do batismo e da comunhão, que é a Eucaristia. O resto, para ele, não fazia sentido algum. E ele não queria defender que a classe religiosa não pudesse ter filhos, não pudesse ter relações sexuais. Para ele, por isso, aliás, os pastores de hoje podem casar-se exatamente. Então, é uma raiz desta linhagem. Não fazia sentido para ele que se continuasse a abster, quer dizer, o padre não pode ter relações, as irmãs não podem se relacionar, então não fazia sentido. Então, essas foram as defesas dele. Em outros lugares, por exemplo, na Suíça, surgiu o movimento calvinismo, que é de João Calvino, um francês, depois também teve que ir à Suíça, e foi lá onde teve como é que é, o espaço fértil para a propagação das suas ideias. Okay? E concordava um bocado com o luteranismo, inspirou-se, mas teve suas diferenças. Uhum. Gostaria de falar um pouco sobre essas diferenças. Ok, basicamente as diferenças do calvinismo eram doutrinais. Ele cria que a salvação não é, ok, tinha a questão da fé, mas o básico para ele foi a criação da teoria de predestinação. Para ele, o homem
nasceu com o destino. É a vontade de Deus. Ninguém pode se afastar ou fugir da vontade de Deus. Isto é, a pessoa quando nasce, nasce predestinada ou à pobreza ou à riqueza. Nasce predestinada à morte ou à vida. Nasce predestinada ao inferno ou ao paraíso. Tipo, ninguém pode se afastar. E que, basicamente, os sinais da vida vão te mostrar qual é o seu destino. As pessoas que vivem como pessoas, tipo, bêbadas, viciados, maldosos, etc., são sinais que indicam que essa pessoa foi predestinada ao inferno. E, por outro lado, as pessoas que nascem, quer dizer, com uma boa atitude, uma boa prática, trabalhador, etc., são pessoas com indícios de predestinação ao paraíso. Enquanto o luteranismo, por exemplo, defendia que as pessoas deviam ser salvas pela fé e que as riquezas não eram tão importantes assim, para o anglicanismo, o calvinismo, era muito importante com que as pessoas trabalhassem e fossem prósperas. Isso mostrava que Deus é com eles. Isso mostrava que tem um bom destino, que é para o paraíso. E isto acabou acolhendo em si mesmo uma grande classe social, principalmente dos burgueses que surgiam exatamente nesta nova classe e encontravam espaço, porque os burgueses são pessoas que enriqueciam-se através do comércio. Entendeu? Então, quando encontram algo que lhes ajuda na defesa, isso é bom. Quanto à Igreja Católica, não defendia que a acumulação de riquezas fazia mal, era a espécie de raiz dos problemas, não é? Enquanto viviam diferente disto, a Igreja Calvinismo ela defendia a riqueza, por isso tinha maior popularidade. Agora, temos o outro movimento muito importante que é o anglicanismo. O anglicanismo nasce de um rei, não é? Do Henrique VIII, que basicamente era por motivos políticos, mas também por motivos pessoais, porque ele era da Igreja Católica, mas queria se separar da sua esposa. E por quê? Porque a esposa só lhe deu filho e ele quer herdeiros. Então, quando pede isto à Igreja Católica, não lhe é permitido. Não eram princípios da Igreja Católica. Pelo menos este não era. Mas também há questões políticas, porque a mulher que havia casado era influente, tinha sobrinhos também, reis, aliás, não reis, com grandes funções em outros lugares. Então foi por isso que não se queria desapontar a mulher com quem tinha se casado. Mas então acabou tendo divórcio e casando com outra mulher. E a igreja teve que expulsá-lo. E ao fazer isto, ele mesmo acabou criando a sua igreja e se tornando líder supremo religioso e político, acumulando as duas posições. Então, basicamente, são esses movimentos que surgiram na Europa nestas épocas. Muito